13h30 da manhã e, de repente, um clarão muito forte no céu. O vigilante que estava cuidando do local naquela noite quase morre do coração do susto. Valdair, o que você viu naquela noite? Eu vi um clareão muito forte, assim, vindo pelo mato, assim, acima do mato, né? E deu de aproximar do lago, depois parou um pouquinho, eu não quis olhar muito, né? Virei o rosto, depois eu olhei outra vez, continuou no local, aí ele veio vindo devagar, seguindo o outro lago. Ele o quê? Há um objeto que não dá para divulgar o que era, né? Uma luz muito forte, assim, bem um vermelho bem forte, tipo de uma lâmpada, mas não é lâmpada, bem mais forte do que lâmpada. Aí inclusive, só um minutinho, Gugu, você pode dar uma olhada? Olha ali, nós estamos no meio de uma mata fechada, mas existe uma clareira aqui no meio. Foi nessa clareira que você viu essa luz? Só que é o seguinte, usa aparecer várias vezes, só que dessa vez veio mais forte e dessa vez ele estava devagar. Como é que é? Apareceram mais vezes? Você já viu outras vezes? Mas só que eu não falo pra ninguém, pra poder não falar, o cara tá doido. Era uma coisa parecida com isso? Mas não tinha essas manchinhas, era tudo era quase parecido com isso daí, mas era parecido? Era parecido, só que não tinha essas bolinhas pretas não, era tudo vermelhado. E arredondado assim? Arredondado assim. E vocês estão vendo essa foto do local onde o Valdair viu o clarão, que inclusive deixou rastros. Hoje ainda tem um pouquinho aqui no chão, já se passaram alguns dias. E você encontrou, aí você subiu aqui, como é que você encontrou isso? Tem mais ou menos 2,5 metros de diâmetro essa marca. A gente não viemos pra cá de uma vez. Quando eu esperei meu patrão chegar, eu falei pra ele, Rubinho, ontem apareceu a luz aqui outra vez. Aí você ligou pro Zão, eu falei, liguei. O Rubinho viu essa marca. Aí eu falei, não, Rubinho, é aqui mesmo que eu vi. Aí ele falou assim, isso aqui não é marca, menino, isso aqui é macumba. Aí eu falei, não, mas aqui não tem, ninguém entrou aqui essa noite não, Rubinho. Aí falou assim, mas é... Aí ele falou, vou chamar um rapaz que entende então. Perfeito. O Gugu está aqui com a gente também, o seu Cícero Buarque, que ele é ufólogo. O senhor esteve logo em seguida, logo que amanheceu. O que o senhor encontrou de diferente? Como é que o senhor analisa isso? Bom, a gente pode perceber que a nave tem 4 tripés. Mostra ali pra gente. E são perfeitos, são tripés aqui, que eu tirei inclusive molde para a gente poder analisar, porque agora eles estão destruídos, né? Nós temos aqui um outro tripé aqui, ó, aqui, e mais um aqui, ó, esse aqui, tudo igualzinho, só tem os mesmos aspectos. O outro aqui, interessante que o de cima é maior que o de baixo. Aqui nós temos aqui 67 centímetros de comprimento, enquanto aqui tem 40 e pouco. Mas tem interessante uma base no meio também aqui, como se fosse uma base no meio, dá uma ideia de um escapamento, dá uma ideia assim de um pequeno escapamento. Na foto lá dá pra gente explicar melhor. Outra coisa interessante, que os 2,40 metros que tem de diâmetro são perfeitos, milimetricamente eles estão perfeitos. Para uma pessoa fazer essa metragem é mais difícil, né? Tem vantagem. Outro fato interessante, que ela deixou um combustível que quando eu cheguei aqui, aparentemente parecia que estava todo queimado, mas tinha um queimado local aí? Mas você vê, não queimou, ela deixa um tipo de um líquido, parece queimado, mas não é queimado, você vê, não queimou a madeira e o líquido não penetrou por baixo. Você veja que aqui embaixo não tem líquido, nós temos aqui em cima que está carbonizado. Agora vamos analisar todo esse material de terra, vamos analisar esses queimados para cientificamente poder responder. Certo, Gugu, eu gostaria inclusive de mostrar, olha aquela árvore ali, segundo o Rubens, o proprietário do pesqueiro, essa árvore apareceu naquela manhã arrancada da raiz, olha ali. Esse daqui é o Rubens, Gugu, que é o proprietário do pesqueiro. Aqui, ó. Alguma coisa bateu aí também. Esses tijolos não estavam quebrados? Não tá quebrado, não estava quebrado. E aquela palmeira também, ela tá murcha. Olha lá, aquela palmeira aqui. Ah, ali. Olha ali a palmeira murcha, tá certo. Oi? Então mexeu com a vegetação do local. E esse tipo de vegetação, essa Maria Sem Vergonha também tá tudo murcha ali, né? Tá, que nem diz o Cícero, ela tá desidratada. Agora eu vou
Valdair estava me dizendo que você não acredita em disco voador. Não é que eu não acredito. Eu acredito e desacredito, né? Agora que desceu aqui dentro do meu pesqueiro, eu não sei. O que você acha que foi isso? De acordo com o Cícero, aí desceu mesmo, né? Eu queria ver. Eu queria ver, até brinquei no jornal, né? Eu brinquei com o mineiro, eu falei, ó, se descer de novo, você tem que cobrar R$25 pra vir pescar aí. O ZTzinho, né? Não sei, viu? Mas neste Pesque Pague de Descalvado, a melhor história dos últimos tempos não fala sobre peixe. E dessa vez, quem não deixa ninguém mentir são as câmeras do circuito interno de segurança. Era pouco mais de meia-noite. A represa estava iluminada por postes, mas de repente surge uma luz ainda mais forte no canto do vídeo. 2 minutos depois, aparece outro ponto luminoso. A iluminação permanece por mais tempo na parte esquerda da represa, e assim que começa a desaparecer, só as folhas que ficam do lado de baixo da tela se mexem. A vegetação ao redor continua parada. O dono do Pesque Pague afirma que viu imagens ainda mais surpreendentes, mas elas foram apagadas automaticamente pelo computador. Embaixo tem a luz do poste, ela jamais mexe. No primeiro momento até eu achei que fosse isso, uma alteração de energia, mas depois olhando com cuidado, você vê que não é. O tanque de baixo, ele estava com uma pequena evaporação. E a hora que você vê que o coqueiro mexe, naquele mesmo minuto, na outra câmera que é marcado, essa evaporação corre no tanque, que é uma coisa de... A senhora estava dormindo nesta cama na hora que a senhora viu tudo? Vi tudo, dormi nessa cama, mas meu esposo. Como foi? Primeiramente apareceu claro. Eu não vi a luz, eu vi só o claro. Clareou tudo aqui, que não tinha luz acesa, né? Aí, imediatamente, escureceu. Por aqui, por essa brechinha ali, a gente viu, tudo escuro. Aí depois apareceu ali a chiadeira. A senhora ouviu então a chiadeira vindo deste lado, que é justamente onde estão as bananeiras, Foi, é isso? que lá onde aconteceu, a chiadeira foi lá. Foi ser assim, que mais forte que eu tô fazendo aqui. O que em cima da casinha velha, que já é ruim, né? Nós vamos mostrar para você que está em casa o que foi que aconteceu. A gente vai por aqui, olha, vem cá, o local não é de fácil acesso, mas nós vamos driblando aqui e vamos chegar até essas bananeiras. Tô toda gelada aqui, fico gelada. É como se tivesse algo no ar. Sim. Vem cá, Joãozinho, vamos mostrar para o telespectador que está em casa agora. Aqui, olha, bananeira quebrada. Aqui, olha, outras bananeiras. E é impressionante, gente, o estrago que foi feito aqui. O senhor acredita que o disco voador ele veio de qual sentido? Veio nesse sentido daqui. Veio nessa região por observar onde estão as primeiras bananeiras encopadas, né, virada. E a saída, sem dúvida nenhuma, porque as pegadas foram vistas nesse sentido aqui. Foram vistas saindo para essa região daqui. Então, sem dúvida nenhuma, pegou, se não fosse um ângulo aproximadamente de 45 graus. Quer dizer, vindo nesse sentido e voltando por aqui. E que pegada é essa? Uma pegada oval. Isso significa o quê? Ninguém sabe o que significa isso aí. Alguém desceu do disco? Ou um algo, não se diz alguém, mas pode ser um algo. Desceu e deixou vestígios. Tudo indica aqui que foi um disco voador. E quando o disco baixou, que forçou elas para baixo, você vê que elas estão todas viradas para o lado de dentro, certo? Ó, se fosse um vento, ou elas estavam para lá, ou elas estavam para cá, certo? Ó, mas você vê que elas estão todas viradas para o lado de dentro. Tudo indica que ele veio assim, né? Forçou elas para baixo. Tem essa aqui que está queimada, certo? Aí tem as outras coisas que a gente tem lá embaixo. Aqui com certeza foi uma nave espacial. Com certeza. Você não tem dúvida? Não tenho dúvida. Ninguém aqui tem dúvida, todo mundo. E o povo da cidade está, de uma certa forma, assustado, né? Com certeza, o pessoal com medo de ser pegado, né, pelo disco voador, né? E essa história
impressionante que é um objeto que aconteceu aqui no maciço de Baturité não identificado, né? A nave, por algum motivo, tentou um pouso, tá certo? Ao tentar, encontrou dificuldade, né? Porque essas naves, ela tem suas dificuldades de pousar. E ao bater nessas copas, dessas árvores, no caso dessas bananeiras, ela tentou pousar ali e chegou a marcar o local. Aí já viu, em cidade pequena as notícias correm. Essa serra aí do Gado Bravo, ela é bastante frequentada por ciclistas que vêm até aqui para fazer trilhas. E foi numa dessas trilhas que esses dois aqui, o seu Raimundo e o Igor, viram e fotografaram um objeto no mínimo estranho, né, seu Raimundo? Como é que foi essa história? Bom, com certeza, a gente saímos daqui para fazer a marcação do percurso da trilha que a gente vai fazer agora, vai ser realizado. Quando eu levantei, que eu levantei o saco de cal, que eu olhei para trás, aí eu escutei o barulho da máquina, tipo máquina de costurar. E aí a nave estava já levitando, já uns 3 metros da copa das árvores. Né? E aí eu falei, Igor, fotógrafo, Igor, ali. Ele se escondeu atrás de uma árvore que tinha uns garranchos e tirou a primeira foto. Fiquei assustado quando eu vi a primeira vez. Aquele objeto ele tinha um prateado bem bonito. Aí já viu, em cidade pequena as notícias correm. Desceu assim no chão, na ponta dessa parede tinha uma espada. Desceu e fincou no chão e parou. Parou e esse aparelho tinha uma hélice em cima e estava girando assim, dava aquela volta maneirosa e estava girando. Então eu virei o filme, tornei fotografar o aparelho. E fiquei quieto. De repente aquele fez assim, deu um sopro, transformou uma fumaça bem alvinha, branca, ficou parada a fumaça. Então eu fotografei a fumaça também. Quando eu desci de pouco a pouco ali atrás, mais ou menos ali, desceu um outro de cima, desceu uma certa distância assim, que foi cambaleando assim, desceu, parou no chão e ficou quieto. Vim caminhando para cá, depois eu escutei um barulho, assim, assim, desde o motor afogado. Quando eu olhei para cima, desceu aquele aparelho, um aparelho grande. Maior, né? Maior, branco, ele dá um corpo de uns 2 ônibus. Quando eu fui para fotografar, o aparelho veio, um relâmpago em mim, me chegou à vista. Eu fui esfregando a vista de pouco a pouco, quando deu de abrir a vista, 2 homens baixinhos me pegou um de um lado e outro do outro. Quando eles me pegaram, essa hora eu fiquei assim, meio violento. Aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, me solta, não largaram não. Ele disse assim para mim, em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. E quando eu entrei dentro do aparelho, então eu achei 2 homens, tinha 2 homens sentados numa poltrona, assim, batendo máquina. Eu estava instalando, batendo. Tinha um cômodo do tamanho de um banheiro. E tinha um aparelho repartido em 2 partes. Tinha uma tela de um lado, outra tela de outro. Você vai lá, vai, aperta um botão assim, acendeu aquela lente. Acendeu perfeito aquela lente, eu vi. Então ela fez a explicação, apareceu a lua. Ela disse, aqui é a lua. Apareceu para cima o sol, ela disse, aqui é o sol. A nave sumiu, mas deixou algumas pegadas no chão. Essas marcas foram depois analisadas pelo grupo de pesquisadores, chefiados pelo ufólogo Ubirajara Rodrigues. Um dos moldes em gesso trata-se exatamente desta peça, que nós tiramos no local, que é uma disposição trapezoidal de 16 furos, e cujo teste de peso demonstrou que seria necessário um peso simultâneo de 2,5 toneladas para fazer as 3 marcas em tal profundidade, tão simetricamente como ficaram na época. O Ubirajara guarda em casa uma outra lembrança desse contato. A máquina fotográfica que o fazendeiro usou para documentar o aparecimento dos objetos. Segundo ele, o mecanismo interno da máquina foi carbonizado pelo calor provocado pelo excesso de luz gerado pelo avistamento. Outra lembrança desse contato foi a sacola de pano do fazendeiro que teria sido levada cheia de mantimentos pelos extraterrestres. A sacola foi depois devolvida vazia, com caracteres não identificados estampados no pano. Vocês conseguiram traduzir ou tem-se uma ideia do significado dessas inscrições que apareceram impressas nesse embornal? Em termos de tradução, nós não temos nada. Mas o que há é que existe uma certa relação desses caracteres com caracteres hebraicos arcaicos. Mas tradução ainda não conseguimos. Existe alguma semelhança? Existe uma semelhança dos caracteres até com alguns trechos dos pergaminhos de Qumran, dos pergaminhos do Mar Morto.